E aí, olá. Olá, boa noite. Boa noite, Bianca, já entrou aqui. Eu vou procurar aqui para pedir para você entrar. Bianca. Bianca, eu tô tentando aqui. Tá pedindo para você atualizar. Bianca, você pode pedir para entrar? Porque eu fui puxar você e deu que tava precisando atualizar o aplicativo. Vamos ver se você pedindo para entrar eu consigo te... Tá. E aí, pessoal, tudo bem? Meninas do Minuto Tributário. Que agora foi. Olá! Acho que deu tudo certo, então. Boa noite, Bianca. Conseguimos. Conseguimos, foi tranquilo, nossa, super rápido. Muito obrigada, Bianca, por ter aceito o convite. Eu acho que a Bianca dispensa apresentações, mas faz parte do protocolo e é bonito apresentar. Então, a convidada da noite é a professora Bianca Xavier, que é um ícone do direito tributário. Ela é professora de Direito Tributário, coordenadora da pós-graduação de Direito Financeiro e Tributário do CEPED da UERJ, é advogada tributarista de peso, com uma experiência vasta. E não por acaso é uma referência importante para muitas de nós que começamos a carreira mais recentemente. Particularmente, Bianca foi a primeira mulher tributarista que eu assisti na docência, lá na UERJ, onde eu fiz graduação. Não tive professoras mulheres. E eu lembro que foi numa palestra no IBMEC, na época eu era estagiária da PGE do Rio, e foi alguma coisa a ver com decadência tributária, não lembro o recorte especificamente, mas era isso. E desde então, naturalmente, foi uma das referências mais importantes para mim, para eu trilhar esse caminho que eu tenho percorrido na academia e com um sentimento de pertencimento e de que eu posso estar aqui, é um espaço que eu posso ocupar. Então, muito obrigada por isso. Depois eu tive ainda o prazer de tê-la na minha banca de mestrado, me arguindo. Então, Bianca, muito obrigada por ser esse exemplo para mim, para as mulheres tributaristas e, convenhamos, para todos os tributaristas. E obrigada por ter aceito a participação aqui no nosso evento, na nossa Semana da Mulher Tributarista. Nossa, Tati, com essa apresentação, você falou que não precisava, mas você caprichou. Imagina se precisasse, né? Tava aqui infartada, né? Queria agradecer. Primeiro, parabenizar, porque é um evento lindo. Eu fiquei arrepiada quando vi, né? É tão, tão especial quando a gente consegue reunir. E hoje a gente tem um problema legal, né, Tati? Que são tantas mulheres maravilhosas que é até difícil, né? Hoje eu passei para várias, né? Falando, poxa, entra lá na live que eu tô, né? Quando vocês me chamaram, né? Agradecer a Micaela, você também. Eu tava no auge, assim, sabe? Da indignação meio visceral com esse acórdão. Aí quando você me perguntou, eu nem pensei, eu falei, vamos falar desse acórdão, né, discutir essa decisão. E foi assim muito legal que hoje vários amigos eu passei mensagem para trocar ideias, né, convidando também para estar aqui com a gente. E realmente assim é tão bom a gente poder ter um espaço para começar, né, para a gente discutir e um espaço que a gente tem essa representatividade. Então eu fico feliz de ter feito parte da sua história, fiquei super emocionada com a sua, toda essa sua, né, introdução, e dizer que hoje, mais do que isso, você hoje é professora também da pós da UERJ, né, Tati? Né? Se eu te dei aula, você está inspirando também vários alunos que agora você também faz parte lá do corpo docente da pós. Então, é muito interessante a gente ver que
não só a gente faz parte, como a gente consegue formar e passar isso para frente. Então, realmente é muito especial a gente ter essa semana, né, dedicada aí a esses debates que o direito tributário precisa e ter como protagonistas, né, as tributaristas, né, que representam hoje, graças a Deus, um núcleo muito pequeno aqui, né, esse pequeno, né, seleto grupo que vai falar, mas tem tantas maravilhosas, então eu fico muito feliz de vocês terem conseguido fazer, né, essa reunião feliz entre o direito tributário e as mulheres. Parabéns! Muito obrigada, Bianca. Bom, gente, nosso tema da live é, como a professora Bianca já pincelou, a respeito de um acórdão agora super recente do Supremo, no dia 23 que eles terminaram, que o plenário terminou o julgamento que já havia sido começado, tinha sido pedida vista e agora se finalizou no dia 23 pelo entendimento de que constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. E aí, dado o nome da coisa, a gente precisa pensar que receita bruta tem alguma coisa a ver com a base de cálculo desse negócio. Motivo pelo qual eu começo te passando a palavra, professora, pedindo para você falar se existe um conceito constitucional de receita bruta e de faturamento. E essa a pergunta de 1 milhão de processos, né? Nem de 1 milhão de reais, né? De 1 milhão de processos, porque, né, é tão engraçado isso, né, Tatiana, que a discussão às vezes começa de uma forma e ela vai pegando outros caminhos, é claro, essa é a beleza do direito, mas o que a gente está discutindo aqui, o que foi levado ao Supremo, pelo menos, originariamente, era discutir isso. Né? Vamos olhar, e o Supremo ele só pode analisar a parte constitucional, que é um tribunal constitucional, e justamente ver se essa legislação, né, que trata desse regime que a gente vai comentar aqui, se fere o conceito constitucional, né, a fato gerador constitucionalmente delimitado, que é justamente das contribuições previdenciárias que estão lá no artigo 195. E aí, é claro, a gente tem no 195, né, é bom lembrar, várias possibilidades. O legislador, para poder custear a Previdência, ele pode escolher várias possibilidades econômicas. A gente sabe folha de salário, receita e faturamento, que é a nossa discussão, o lucro, a importação. Então, tem várias, né, possibilidades jurídicas permitidas pelo legislador e mais, até pode ter fontes não previstas, né? Uma das exceções do nosso sistema. Então, o que a gente está discutindo tem realmente uma previsão constitucional, que é a previsão de contribuição previdenciária sobre faturamento e receita bruta, e essa é uma discussão que a gente trava, né? Todo momento no direito tributário. É o conceito de renda, é o conceito de receita bruta, é o conceito de circulação de mercadorias, o que é serviço, né? Também tivemos um acórdão aí super discutido sobre o que é software, né? Se é serviço, se é mercadoria. Então, todos esses conceitos, né, geram incidências tributárias e são levadas à validação do Supremo Tribunal Federal por ser uma questão, né, de índole constitucional, pelo menos é até discutível, né, mas traz na Constituição essa possibilidade, portanto, ela, como qualquer palavra, né, ela acaba trazendo, né, discussões sobre a sua aplicação. Então, o que a gente está discutindo aqui, e não é de hoje, é o seguinte: dado que eu tenho um tributo que tem como base a receita bruta e que tem como base um dispositivo constitucional, será que o legislador, ao trazer essa contribuição previdenciária sobre receita bruta, será que ele extrapolou o conceito de faturamento e receita bruta? É isso que a gente, né, em tese, estava em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, né, gente, um dos temas mais controvertidos é justamente o que é receita bruta e o que é faturamento. Vale lembrar, né, que o Supremo já tem mais de uma posição sobre essa questão. Mas, respondendo objetivamente, Tatiana, assim, não só existe um conceito constitucional, como o Supremo já falou sobre ele mais de uma oportunidade. Né? Isso é fato. Puxando esse ponto, o que o Supremo tem dito e nos precedentes que acabam se relacionando com o caso que a gente está comentando? Nossa, então, né, gente, esse assunto é super interessante porque
começa com a primeira ação direta de constitucionalidade do Brasil, a ADC número 1. A gente está falando de décadas e décadas atrás. Eu costumo até brincar com os meus alunos que você for lá no Museu do STF, tem lá a ADC número 1. Você pode ver, você não só pode tocar, mas você pode ver ela lá, ainda né, física, né? Ela existe, essa ADC número 1. E ela é muito histórica porque, mais uma vez, a primeira ação direta de constitucionalidade do Brasil foi sobre matéria tributária. E adivinha o quê? Discutir o conceito de faturamento. Então, a gente já tem, não é de hoje, né, essa discussão do que é faturamento e o que é receita. Né? Claro que mudou a ordem constitucional, eu vou falar aqui sobre isso, mas originariamente, para vocês terem uma ideia, o conceito de faturamento, né, na DC número 1, o contribuinte veio e falou, não, faturamento é o que é venda a prazo. Porque contabilmente o que se fatura é venda a prazo. Então, se eu tenho uma tributação sobre faturamento, o contribuinte veio e disse, olha, então quando eu vendo à vista não tem esse tributo. Isso foi discutido, né? E aí o Supremo, já naquela oportunidade, os ministros, não, existe um conceito constitucionalizado, que veio pela Lei 7 de 70 e 7091, né? E aí, né, discutindo faturamento e receita bruta, dizendo, olha, é o produto da venda de mercadorias e serviços. Então, se entendeu, né, que havia um conceito constitucional, olha isso na DC número 1 já. Né? A gente precisa, eu não preciso nem ir lá em Dom João. A gente pega ali já, né, a ADC número 1 e existia sim, existia e ficou bem delimitado pelo Supremo que essa era, né, esse era o conceito constitucional. Mas aí fato é, né, que foi alterado o artigo constitucional para trazer a emenda 20, que traz, né, essas duas nomenclaturas, a receita bruta e o faturamento. Aí, gente, não preciso dizer. Tem palavra na Constituição? Tem tributação? Tem o quê? Litígio. Foi parar no Supremo Tribunal Federal. Lei 9.718. O que fez a Lei 9.718? Né? Obrigada, Hugo. Né? Vários amigos aqui, Gilson, tô vendo aqui, adorando, tá, gente? Vocês são o máximo, né? E aí, o que o Supremo analisou? Né? Veio uma lei dizendo, olha, faturamento é a totalidade da receita. Entrou no caixa da empresa, PIS/COFINS. Né? E veio o Supremo, né? Isso também foi um julgamento histórico, né? A pena que há 10 anos atrás não tinha live, senão eu e Tati estaríamos aqui fazendo uma live sobre a 9.718, né? E aí foi um leading case que todo mundo acompanhou, tipo Super Bowl, tipo Copa do Mundo, né? Todo mundo exagera, né, gente? Mas todos os tributaristas, né? Ali de olho, né? Já tinha transmissão do Supremo para ver o que ia acontecer. E aí vem o Supremo e diz, não, tem um conceito constitucional. A emenda constitucional ela foi posterior à norma, até teve uma discussão se a emenda constitucional podia constitucionalizar uma norma. Gilmar defende essa ideia e foi afastada. Mas, mais uma vez, na ADC número 1, tem um conceito de receita bruta, tem um conceito de faturamento constitucionalizado. Vem a Lei 9.718 de novo. Tem um conceito, sim. Não pode a lei ordinária trazer elementos que não são elementos que estão fora dessa moldura constitucional. Vem o Supremo, júri inconstitucional, parágrafo 3º da Lei 9.718. Né? Inclusive, foi revogado esse artigo porque havia uma incompatibilidade constitucional. Então, os precedentes que a gente tem, assim, introduzindo o assunto, são de que existe um conceito constitucional e o legislador ordinário, ele não está livre até então, né, para disciplinar o que vai ser receita bruta. Eu tenho uma moldura, como eu tenho para renda, como eu tenho para serviço, como eu tenho para circulação de mercadoria, e existe esse limite na hora da incidência tributária. Então, existe sim esse conceito, e mais, o Supremo vem, né, desde a ADC número 1, Lei 9.718, trazendo e reforçando esse conceito constitucional e esses limites do legislador ordinário. E mais recentemente a gente teve um precedente também firmado no âmbito do Supremo que tem sido muito abordado nas críticas que têm sido feitas a esse caso que a gente está comentando agora, que é o julgamento do Supremo que apreciou a inclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS, em que eles entenderam pela inconstitucionalidade.
Então, qual teria sido o entendimento firmado especificamente nesse precedente do PIS e da COFINS, no que diz respeito ao conceito de receita bruta, e como que isso tem relevância para a gente avaliar o que é pertinente ou não, o que é subsistente ou não, nesse caso da CPRB? Então, tem tudo a ver, né? Havia uma expectativa assim enorme em termos de aplicação de precedentes. Nós estamos vivendo, e está aí a professora Micaela assistindo a gente, que é referência no assunto da teoria dos precedentes, né? A gente vive, e hoje o CPC reforça isso, de que deve-se respeitar uma certa hegemonia dos precedentes, né? A segurança jurídica, né? Do que leva uma decisão judicial. Isso é tão lindo, né? Poxa, segurança jurídica, precedente, né? E aí a gente começa a viver, né, uma contraposição de expectativas. Porque, vejam, vamos lá para quem não conhece bem esse histórico de receita bruta, né, e de faturamento, né? Então a gente teve a DC, teve a 9.718, e aí chega no Supremo de novo, né, na verdade por 3 ações, né, principais, leading cases, né, que foi o 574.706 e o 240.785 e a ADC número 18, ou seja, eu tinha 2 recursos extraordinários e uma ação direta de constitucionalidade, número 18, né? Que tinha sido apresentada pela Procuradoria para tentar organizar essa discussão, mas qual era o foco? O foco, de novo, é o que é a Receita Bruta. Lá, na hora de se discutir, né, o PIS e a COFINS, aí eu estou falando do PIS e COFINS na sua gênese, se discutia justamente se o ICMS podia ser incorporado ou poderia fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então começou-se a se discutir isso no âmbito desses REs e da ADC número 18, né? E eu vi uma expectativa, né? Eu confesso que eu sou super pessimista, sabe? Eu sou aquela advogada agora mais do que nunca, né? Mas eu sempre fui pessimista. E eu lembro que na época, até porque eu tô acostumada, né? E aí, por isso que é sempre bom a juventude, a ver o Supremo dizendo não tem nenhum problema, o tributo sobre tributo, o ICMS dentro do ICMS, sempre foi assim, né? De certa forma. Então, eu não tinha muita esperança. E aí começa o Supremo, né, a definir favoravelmente ao contribuinte de que o faturamento não poderia incluir o ICMS. Então, a gente começa a ter votos favoráveis e aí vem a Procuradoria com a ADC 18, que, ao meu ver, era uma estratégia muito bem arquitetada para tentar virar o jogo, porque tinham saído alguns ministros que tinham posição favorável. E aí a grande discussão é, será que eles vão continuar com a RE? Né? A Sepúlveda tinha saído, já tinham vários votos favoráveis lá na 240.785 de ministros que tinham saído. E quando a gente ia julgar lá o 574.706, né, que já era a segunda vez que ia se julgar essa questão, né, a gente tinha um quórum, né, e tinha a ADC número 18 que poderia, né, fazer diferença em termos de contagem de votos. Aí naquela época eu falei, nossa, tá tudo combinado. Essa ADC 18 vai dizer que realmente pode ter ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, gente, tem um dado que é super interessante do ponto de vista histórico, né, que no dia 9 de junho de 2005 ia virar a prescrição, né? A prescrição até 9 de junho de 2005 eram 10 anos, né? E passou a ser 5 anos. Eu lembro, assim, milhares de contribuintes foram ajuizar essa ação porque estava favorável ao contribuinte, né? Muitos contribuintes foram correr atrás dessa ação, mas ainda meio, né, ali na dúvida o que o Supremo ia dizer. E vem o Supremo, e aí a importância do precedente que a Tatiana falou, no sentido muito claro, é claro que houve divergência, tá? A gente também tem que lembrar, até eu vou falar um pouco de coerência, porque alguns ministros que votaram agora estão mantendo a posição antiga, mas o colegiado, e a gente agora também tem né, o princípio do colegiado, né? O colegiado tinha chegado à conclusão de que, vamos lembrar desse específico julgamento 574.706, tá? Nesse precedente, que é o chamado precedente do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, vem o Supremo e diz o seguinte, olha só, gente, eu não posso considerar
o ICMS, quando eu vendo um produto, eu vendo uma blusa, eu vendo um brinco, né? Se vende o produto, e é claro que esse produto, por uma questão de técnica tributária, tem o ICMS, né? Que é pago pelo consumidor final. Ok. Só que aí a questão é, eu vendi o produto por 100 e tem o ICMS de 20. A minha base de cálculo é 120 ou é 100? O ICMS incorpora ou não? Aí vem o Supremo e diz, não, esses R$ 20 não podem ser considerados receitas, porque isso sequer pertence à empresa. A empresa, quando recolhe o ICMS, ela está recolhendo, na verdade, o que você, consumidor final, pagou. Isso é um mero ingresso. Qual é a diferença entre receita e ingresso? Receita é o que entra com caráter de definitividade, né, no orçamento da empresa. Ingresso é o que transita, né, de forma temporária. Então, muitas das vezes alguém prestou uma garantia, né, ou pagamento de terceiros também. Isso é um mero ingresso, não é uma receita. Então, vem o Supremo e diz, olha, isso não é receita. E se for receita, é uma receita do Estado, né? Não é uma receita do contribuinte. Então, nesse julgamento, né, nesse precedente, né, ficou estabelecido que o ICMS, então, não poderia se incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque tem um conceito constitucional e o legislador ordinário, vamos falar a verdade, o legislador ordinário colocou lá o ICMS, mas colocou de forma equivocada, porque não poderia. Porque, por mais que o legislador ordinário, que é quem institui o tributo, não é a Constituição, né? É bom lembrar que a Constituição, ela só permite, só autoriza, né, que haja uma tributação, mas fato é que o legislador ordinário ele não pode extrapolar esse conceito. E o STF entendeu, ó, extrapolou, porque o ICMS não é sequer receita, e se for receita, é uma receita do Estado, não é uma receita do particular, né, da empresa, do contribuinte. Então, tem que se retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, gente, dessa discussão, né, quando veio esse precedente, que ainda não está resolvido, é bom lembrar, né, antes da gente avançar, né, então, vejam, hoje a gente tem um precedente que a Tatiana bem citou, dizendo que não cabe o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS normal, PIS/COFINS, faturamento, receita normal das empresas, mas, né, está se discutindo hoje se vai se modular ou não, né? Então, a gente tem um precedente. Por mais que a gente não saiba se vai valer para frente, para trás, para o lado, daqui a 6 meses, né, quando acabar a pandemia, né, em que momento isso vai acontecer, né, a gente tem já uma maioria formada, já teve o julgamento, né, o que a gente discute hoje é o alcance dessa decisão para fins de modulação de efeitos, né? Bom, mas a gente tem uma decisão, né? Então, olha a teoria dos precedentes aí. A gente tem um precedente que teve a causa decidente. A causa de decidir foi o conceito de receita bruta não comporta receitas estatais. Ponto. Aí, nós pobres, né, mortais, né, Tatiana, que a gente começa a raciocinar, ainda que eu não concordasse, eu tenho um precedente, né, e eu começo a raciocinar na linha desse precedente, que pelo menos é o que deveria acontecer, né? E aí começam a nascer, né, o que a gente chama das teses filhotes. O que são as teses filhotes? Ora, se não pode ter receita estatal, então, por exemplo, se o ICMS não pode estar na base de cálculo do PIS e da COFINS, fazendo um paralelo, quem é prestador de serviço, por exemplo, não deveria incluir o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, esse é uma tese que ainda não foi definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E lembrando que a gente está falando de repercussão geral, né? Não é um precedente qualquer. Né? Mas aqui a gente ainda tem que ouvir o STF, né, se pronunciar sobre o ISS, que é outro. Discute o PIS e a COFINS na própria base da COFINS. Né? Por quê? Porque também é uma receita estatal. Né? Então a gente começa a discutir não só
o ICMS, esse já está decidido, falta modular, mas o ISS, o PIS e a COFINS, já começou a discutir tudo com todo mundo, né? Mas sobre PIS e COFINS, e a Bárbara falou que travou aqui. Para mim também travou um pouquinho, mas logo depois retomou. Beleza. Então, a gente tem essas teses filhotes, né? E uma delas, né? Se a gente está falando de conceito de receita bruta, né? A gente tem digamos, uma situação jurídica, né? Obrigada, Rafa. A gente tem uma situação jurídica que traz também uma discussão, que é a chamada contribuição sobre receita bruta, previdenciária sobre receita bruta substitutiva. O que é isso? O que a gente está discutindo? Que é uma tese filhote, lembra? Isso não foi o Supremo no 06, não foi isso, foi o PIS/COFINS normal. Mas a gente tem uma contribuição previdenciária sobre folha de salários. Infelizmente, a gente tem no Brasil. A gente está falando de 20%. Olha só, né? É a grande discussão até da reforma tributária, que a Tati aí é uma das, né, dos estándares aí da discussão de reforma tributária, sabe tudo sobre isso, né? Uma das entraves aí, se reformular o sistema também é a questão, né, sem dúvida alguma, previdenciária, porque o Brasil só vai avançar, ainda mais na pandemia, se diminuir o custo, né, para se empregar pessoas. Então, existe um desafio, né, do Ministério da Fazenda, né, de se desonerar a folha de salário, ou seja, de diminuir as incidências previdenciárias, tributárias, sobre a contratação de pessoas. Isso está na Constituição, né? Se você olhar o 195 lá, os parágrafos 12 e 13, é justamente tirar a tributação gradualmente da folha de salário. Por quê? Porque gera desemprego, porque gera desincentivo à contratação, gera o quê? Pejotização, não é verdade? Tem mais PJ do que pessoa física nesse mundo, né? É igual celular, né? Para cada cidadão são 2 celulares, para cada cidadão 2 PJs, né? Então, é um desincentivo. Então, vem o Constituinte e fala assim, vamos fazer o seguinte, né? Vem né, uma reforma e diz, olha, reforma 42, vamos tratar isso de forma diferente, vamos tentar diminuir a contribuição previdenciária sobre folha de salários. E aí foi elegido em 2011, né, alguns setores da economia que precisavam já migrar para isso, né? Então não foi simplesmente uma política fiscal ali, sabe? É uma política fiscal, sim, como toda lei tributária tem um pouco de política fiscal, mas calcado numa orientação constitucional de se migrar gradualmente, né, o que a gente tem de folha de salário para outras incidências. E aí, gente, o que aconteceu especificamente? Vem a lei, né, lá em 2011, a lei 12546, e essa lei 12546 diz o seguinte, olha, esses setores aqui, TI, né, também quem trabalha com comunicação, podem não, estarão sujeitos, obrigados, ao invés de pagar sobre folha de salário, que é 20%, vão pagar de 1 a 4%, não sobre a folha de salários, mas sobre a receita bruta. Então, eu tenho um regime, né, específico, uma forma de se tributar, né, determinadas atividades econômicas, que ao invés de eu pegar a folha de salários, ou seja, o quanto que eu pago aos meus empregados, eu ignoro, né? Não importa se eu tenho uma folha de salário de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, eu ignoro esse fato econômico, a folha de salário, e passo a tributar a receita das empresas, né? Lembrando que entre 2011 e 2015 isso era obrigatório, né? E aí em 2015 passa a ser facultativo. Mas lembrando, eu saio de folha de salário para receita bruta. Então, o que a gente está discutindo aqui é o legislador traz uma nova opção tributária, só que ao invés de ser folha de salário, que é um conceito também que a gente pode discutir constitucionalmente, está sendo discutido o que é indenização, o aviso prévio, você vê, todas as incidências são discutidas, né? Agora, eu saio da discussão do que é folha de salário e passo a discutir o que é receita bruta, porque ele mudou a base constitucional. Eu mudei a base do inciso 1, que é folha de salário, e fui lá, né, 1A, e fui lá para um C, fui falar de receita bruta e faturamento. Então, vejam, isso não se aplica a todas as empresas, tanto é que nem foi mencionado lá no precedente, porque ele pega um grupo específico, mas, mais uma vez,
qual é a ratio decidente lá daquela outra, do precedente que a gente falou antes? Não pode, porque não é receita, não é faturamento. Isso é receita do Estado, não é do contribuinte. Então, o que a gente imaginou? Né? Se isso não é receita, e agora eu tenho uma contribuição para determinadas atividades financeiras baseadas na receita bruta, o ICMS também não pode entrar. Né? Então, a discussão ela seguiu a lógica jurídica, argumentativa, né? E chancelada pelo Supremo de que o ICMS não pode compor a receita bruta. Então, se eu troco folha de salário por receita bruta, eu tenho que levar em consideração essa lógica tributária chancelada pelo Supremo, que tributo, né? Ele não falou nem tributos, né? Quer dizer, ele falou tributos, mas ele só julgou ICMS. Mas o ICMS, a gente está falando de ICMS também, não poderia entrar no cálculo da CPRB. Foi isso que a gente imaginou, tá? Para quem não conhece o precedente, não é assim que a história vai acabar. Mas foi assim que a gente imaginou que fosse acontecer. Uma aplicação, né, desse precedente para esse caso concreto. E aí, em seguimento a isso, Bianca, a gente sabe que olhando para o precedente que está se formando em relação ao CPRB, eles, para preservarem talvez o antigo, para arguírem uma coerência com esse julgamento a respeito da base de cálculo do PIS e da COFINS, construíram o argumento de que o regime da CPRB seria um benefício fiscal. Dessa forma, eles estariam aplicando uma técnica de distinguishing para preservar os dois precedentes rígidos. E aí a minha pergunta, antes da gente debater se seria ou não um benefício fiscal, isso tem o condão de afastar? Teria o condão de preservar o entendimento do precedente anterior? Arguir que CPRB é um benefício fiscal? Então, né, são várias discussões aí. Foi o que eu falei, eu tô tão tocada. E como é que pode, né? Tem gente que eu converso e fala assim, Bianca, eu nem me choco mais, eu ainda me choco, sabe? Eu ainda fico indignada. Eu ainda fico... que eu não compreendi muito bem. Eu Exatamente. Tem parágrafos que eu fico, não, peraí, eu vou ler de novo, porque não estou entendendo exatamente o que quiseram dizer. Estamos na mesma página. Eu pergunto, gente, onde será que eu parei de estudar em algum momento? Será que eu, né, tô desatualizada? Eu não tô entendendo português, tenho que me alfabetizar de novo. É uma questão de interpretação, vou ter que fazer aula de redação, né? E aí o Lucas está dizendo aqui que a reunião do ministro da Economia com o STF deve ter tido a ver, né? E a gente não foi convidada, né, Lucas? Eu e Tati, aí a gente fica assim, nessa situação de... Talvez tenha dito alguma coisa ali jurídica incrível, né? Que não está no acordo e a gente não consegue entender. Né? Então, qual é a leitura, assim, né? Claro que é muito bom porque eu não tenho nenhum caso como advogada discutindo isso. Então, eu não tenho aquele amor, né, que as pessoas podem achar, né, aquela paixão pela tese, que é uma paixão, né, às vezes meio, né, suspeita, né? Então eu posso falar aqui de coração aberto como contribuinte, como professora, né? E eu perguntei para vários amigos meus que eu falei assim, vai que alguém entendeu, né? Vai que alguém consegue, porque eu discordo de várias decisões do STJ, eu discordo de várias decisões do STF, mas eu entendo, eu compreendo a argumentação e eu concordo. Né? Eu costumo até dizer isso, infelizmente eu perco muito, né, quando eu vou fazer sustentação oral nos tribunais e tal, mas eu saio feliz quando eu saio assim, poxa, eu perdi, mas o julgador entendeu, ele tem uma posição diferente, a gente tem que respeitar. Né? Agora, quando você sai, né, com essa sensação de que o que aconteceu, né? Da onde é que veio o tiro, porque não faz sentido, isso é até para a gente aplicar o precedente, que é o que a gente falou tanto aqui na teoria dos precedentes, isso causa insegurança. E por que isso? Né? Então, por quê? Né? Eu adorei o voto do Marco Aurélio, né? Quem tiver a oportunidade de ler, os votos são todos eles muito pequenos, né? Tem essa característica. Acho que ninguém achou que ia ganhar tanto volume, né? Essa questão. E aí tem o voto do Marco Aurélio que fala, quando vem, né? Porque foi a Procuradoria, né, Geral da República que trouxe essa questão aos autos, né? Da questão de ser benefício, etc. e tal, né? Não trouxe, a Procuradoria da Fazenda Nacional também fazendo brilhantemente o trabalho dela trouxe, mas isso está também, né, no voto, e diz o seguinte, o Marco Aurélio, né? Ele fala o seguinte,
esse argumento do benefício, ele seduz, mas não convence. Eu adorei essa frase no acórdão do Marco Aurélio, né? Porque no primeiro momento, às vezes você obviamente faz sentido, né? Para ele pelo menos fez sentido, seduziu, mas não convenceu. No meu caso, nem me seduziu, né? Eu nem chegou, nem me senti tentada a falar, isso faz sentido. Olha, pelo menos seduziu, mas não convenceu o Marco Aurélio, né? Que foi inclusive o relator que votou contra, né? Até ele sendo muito coerente, né? E aí, por que isso, né? Então, lembrando aqui, foram 7 votos a 4, né? Sobre esse tema, né? O tema 1048, para quem estiver acompanhando aí essa questão. E o que me parece aí, né? Claro, depende de cada voto, de cada ministro, que também causa muito problema para o distinguish, também para a teoria do precedente, porque a gente não tem, né, uma linha coerente do que foi julgado, né? Veja-se ICMS e ISS de software, cada um julgou diferente. Aí qual é a linha? A linha não existe, né? Então isso causa insegurança e é normal, porque o direito comporta, né, várias interpretações. Mas nesse caso concreto, né, o que a gente viu de argumentação jurídica para quem votou no sentido de que cabe a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS? Então, lembrando, o Marco Aurélio, a Rosa Weber, quem mais? Foram 4, Marco Aurélio, Rosa Weber, depois eu vou lembrar lá dos 4 ministros, que inclusive, seguindo a linha que eles já tinham seguido do precedente 5.74706, então eles foram coerentes, só o Fux que deu uma puladinha de posição, né? Mas assim, os demais, o Fachin que votou contra já tinha votado contra, então a gente tem que ver também fazer essa análise, né, de que cada um se manteve ou não, ou se mudou de posição, que também pode mudar, né, gente? Se não a gente não pode também não avançar, mas, mais uma vez, para ter essa diferenciação, para mudar, tem que ter fundamentação. Foi o que a Tatiana falou. Posso, né, discordar, mas eu tenho que entender. E aí, o que foi dito? Né, o voto de divergência, quem puxou a divergência, que estava lá Marco Aurélio, Carmen Lúcia, depois eu vou lembrar os outros dois, estava tudo indo bem. Aí vem o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vem e fala o seguinte, olha, vamos discutir isso melhor. Né? Vamos, né? E no começo, e eu concordo com a Tatiana, eu comecei a ler, eu tinha certeza que ele ia votar favorável, porque ele diz o seguinte, não, isso foi para fomentar, isso foi para melhorar a condição das empresas, foi pelo momento ruim da economia. Eu falei, poxa, que legal, né? Ele está reconhecendo que, né, é um regime jurídico que é importante, que, portanto, não pode ter uma parcela dessa incluída em constitucional, né? Então, você começa a ler, né? Às vezes o STF faz essa pegadinha, não é verdade, Tati? Você começa a ler, você acha que ele, né, vai chegar a uma conclusão e ele pega um contorno ali, né? A Carol Cassara aqui também concordando com a gente, e eu falo, gente, deixa eu ler de novo, né? O seu caso também, né? Deixa eu ler de novo, porque eu entendi que ele estava, né, dando ênfase à existência desse regime, que é um regime diferenciado, que é um regime necessário, né, que, portanto, ele tem que atender a esse propósito e não trazer, né, situações inconstitucionais para prejudicar esse sistema. Bom, pois bem, vem o Alexandre de Moraes e ele traz 2 situações, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele diz que o conceito, e vários deles, né, que o conceito de receita bruta é o conceito do decreto 1598 de 77. Então, quer dizer, a gente está interpretando, olha a mudança, né? E o Marco Aurélio fala isso, olha a mudança que a gente está fazendo. A gente está interpretando o conceito de receita bruta, não do prisma constitucional, a gente está partindo do prisma da legislação, da 12973, né? Então, quer dizer, a gente está trazendo imposto de renda, a gente está trazendo outras normas para interpretar um conceito constitucional que a gente ficou aqui no começo batendo tanto, né, Paty? Tem um conceito constitucional, tem uma moldura. E o Supremo disse isso, né? O Marco Aurélio, melhor dizendo, né, quando ele diz seduz, mas não convence, ele diz o seguinte, olha, eu não posso interpretar, ele diz isso nesse voto, eu não posso interpretar a Constituição à luz da legislação
interpretação do regime jurídico, ele até diz isso, eu não posso interpretar, né, o que é o conceito de receita bruta de acordo com o regime fiscal. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por favor, a gente está em live, eu entendo que live é bate-papo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que se vocês falarem que eu falei isso, vai ficar gravado, alguém perguntou, né? Eu vou falar que eu fui obrigada a dizer isso. Mas imagina, olha uma situação bem esdrúxula para a gente ver o que a gente está discutindo. Imagina que esse regime, né, que é para TI e tal, que tem esse conceito de ICMS, aí vai ICMS dissesse o seguinte: se o contribuinte não pagar, terá pena de morte. Ah, mas o contribuinte optou. Se o contribuinte optou, por que não pode ter pena de morte? Né? Claro que é um exemplo, gente, extremamente radical, mas é para ver que o STF tentou foi dizer, o Marco Aurélio, né? Cuidado que eu estou falando do STF como Marco Aurélio, mas o que o Marco Aurélio tentou dizer é: eu não posso fugir da moldura constitucional. Eu não posso passar desse conceito, desse núcleo que foi estabelecido por uma interpretação, por várias interpretações, ADC número 1, 9.718, né? Os limites que a contabilidade, eu sei que o professor Sérgio André, que eu amo de paixão, é contra a gente interpretar a Constituição, obviamente por normas contábeis, mas faz sentido pela capacidade contributiva. Aquilo não é receita, é ingresso, não é capacidade contributiva, aquilo é do Estado, não é do contribuinte, né? Então, eu tenho não só pelo conceito contábil, mas eu tenho também pela questão da capacidade contributiva. Eu não posso, né, fazer esse reducionismo, né, que está tentando se fazer, primeiro, ao dizer que eu vou interpretar à luz da lei ordinária. Ah, não, isso é um regime fiscal. Regime fiscal, ele acaba preponderando em relação a toda essa questão, né, de constitucionalidade. Né? Então, desculpa o exemplo da pena de morte, mas eu não posso dizer que se for para beneficiar, ele está pagando menos, se tiver uma pena de morte ele foi desenquadrado, está valendo. Né? Então, tem essa ideia de que eu não posso interpretar pela legislação ordinária. E segundo, o que é benefício? Né? Ah, não, quando é benefício tudo pode. A gente não tem uma definição. O Gilson está aqui, o Gilson Bolfin, que tem um livro maravilhoso, que foi a tese dele de doutorado. Eu tive a felicidade de participar da banca da Tati, que foi incrível, do Gilson, né? Uma das maiores alegrias de ser professora é que você está ali, né, vendo tudo isso ser construído. E a gente, quando fala de incentivo, eu perguntei para ele: Gilson, me ajuda, o que você acha disso? Né? Ele falou: Bianca, o que é benefício? Né? Então, indico até a leitura do livro dele, já foi publicado. Mas, de fato, assim, o que é benefício e se isso mudaria? Né? Ele não entrou, a gente não entrou nessa discussão específica sobre o caso, mas o que é benefício? É quando você tem uma redução tributária, porque às vezes você opta por um regime fiscal, não por uma questão tributária, mas por uma questão operacional. Vou dar um exemplo. O contribuinte tem um lucro real e lucro presumido. Né? São duas formas de apuração de tributo. Então, você está me dizendo que o lucro presumido é um benefício? Ou ele é uma forma mais prática do contribuinte recolher os seus tributos, né, sem ter tanta, né, questão operacional? Pessoa física tem o simples e tem o completo. O simples é um benefício fiscal, então quer dizer, pode-se fazer qualquer coisa, discutir, botar lá, você estava simplificado, então renda, você não vai poder deduzir o mínimo. Né? Então eu estou com medo. Porque quando a gente fala em regimes, existem vários regimes. Primeiro, o que é regime? O que é benefício? Então, eu tenho uma decisão constitucional, por uma corte constitucional, baseada numa premissa que, primeiro, parte da leitura da Constituição com olhos na legislação infraconstitucional e que diz: não, se é benefício, o contribuinte pode optar ou não. Né? Não é só que é benefício ele pode optar. Então, se ele não gostou, vai lá para o outro regime geral que é melhor. Então, quer dizer, eu não faço um controle de constitucionalidade do que é um benefício. Se tiver um benefício absolutamente inconstitucional, ele vale, né? A nossa pena de morte lá no regime tributário. Então, eu tenho assim, primeiro, eu não acho que o benefício ele é relevante para esse caso. Não acho que realmente haja uma leitura do que é benefício e do que é regime. Né? E isso tudo só traz mais complexidade e não resolve o problema, né? Criou. E aí, como o Lucas falou muito bem, a gente está falando o quê? A gente está falando de 9 bilhões de reais. A gente volta na história do consequencialismo que virou moda. Né? Só em 2020, sei lá, são 200 milhões de reais que teriam que repetir. Né? Foi aquela visitinha que o Lucas falou lá, né?
do ministro da Fazenda. E isso não pode impactar. Ou melhor, gente, será que também a gente não está sendo poliana, né? Que a gente sempre teve consequencialismo? Talvez sempre. A diferença é que se buscava argumentos jurídicos para se chegar àquela conclusão, né? Então, hoje, a gente está no momento que a gente não enxerga isso. A gente lê os acórdãos e a gente não consegue enxergar um fundamento de validade para aquela conclusão. Então, você até, digamos, contra os meus argumentos, mas eu vou dar um argumento, por exemplo, Tati, que eu acho que teria sustentação, que teria base jurídica, que é a chamada inconstitucionalidade por arrastamento. O que é inconstitucionalidade por arrastamento? Ora, se você me disser, né, que eu não posso incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS na CPRB, isso tudo é um regime, que nem ele fala, então eu tenho que cair o regime inteiro. E isso seria, por demais, ruim para o contribuinte, né? Porque eu estou criando uma situação, né, de inconstitucionalidade que vai ruir o que foi o propósito, então vou julgar daqui para frente, vou modular, mas eu teria condições até de discutir isso sobre outras premissas, né? Se viesse uma inconstitucionalidade por arrastamento, eu ia ficar muito chocada, mas eu ia entender, olha, é inconstitucional, mas também seria inconstitucional todo o sistema, então a gente precisa manter. Agora, o que está escrito lá, que é benefício fiscal, já que é optativo, vale tudo, isso me causa muita ansiedade, para não dizer outras palavras. Aproveitando que você mencionou no fato de a CPRB ser um regime optativo, uma coisa que a gente vê aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes, existe até uma descrição de toda a trajetória da CPRB, que ela antes era obrigatória e depois virou um regime optativo, mas após ele fazer essa descrição, quando começa o esforço argumentativo per se, é difícil capturar como que o argumento de ser um benefício fiscal, esse regime, se conecta com esses dois momentos diferentes da CPRB. Então, como o voto foi pelo desprovimento, pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo, é óbvio que entendeu-se que esse argumento valia para todas essas fases da CPRB. Porém, não seria esse aspecto de a CPRB originária ser obrigatória algo relevante para o desenvolvimento desse argumento? Eu sei que a gente já mencionou que o argumento do benefício digamos assim, uma ousadia per se. Mas mesmo que a gente assumisse que seria possível vislumbrar um benefício na hipótese, o fato de o regime ser optativo somente de 2015 para frente não deveria ser um aspecto importante? Não, sem dúvida. E essa foi a grande ponto, até que eles tentaram dizer, olha, acho que o precedente, né, ele parte de uma premissa aqui temporal e não vamos discutir, muitos não quiseram nem entrar nessa questão. Mas se você olha o voto, é claro que o voto fala que pode ter ICMS, porque ele faz uma distinção entre receita bruta e receita líquida com os olhos lá, né, na legislação ordinária, isso por si só permitiria, né? Então são dois argumentos, eu vejo dois argumentos. Um, que o conceito de receita bruta é legal e vale o que está, né, no decreto 1598, que está na legislação de imposto de renda. Essa é uma visão, e aí isso não afetaria. E o segundo, que são os ministros que disseram assim, ponto relevante é que isso é um benefício e é optativo, né? Então, na verdade, esse se desdobra em dois. Então, o período de 2011 e 2015, que foi obrigatório, né? Então foi impositivo, eu não tive essa opção, então eu estou diante do mesmo precedente do 576 lá, 706. É a mesma coisa. É o regime geral, para mim era o geral, né? E tinha no conceito de receita bruta uma partícula que não é a partícula que poderia constitucionalmente gerar, né? Eu mudei, mais uma vez, eu mudei de inciso. Então, eu estou no mesmo inciso do PIS e da COFINS, que foi julgado, que é obrigatório em 2011 e 2015, e que não, é benefício, né?
é benefício, mas é um benefício calcado na Constituição. Então, eu assim, entendo que, independentemente de ser optativo ou não, acho que é uma discussão que, né, caiu, né, muito nesse consequencialismo nos 9 bilhões, né, que não estão escritos, mas que só pode ter sido isso, porque não está fundamentado, né? Mas eu acho que a gente tem também essa situação entre 2011 e 2015 que deveria ser enfrentado com mais propriedade, né? Dado que, para alguns ministros, isso foi decisivo. Mais uma vez, precedente não está ligado ao que foi a causa de decidir. Então, claro, para quem vai só pela legislação, isso seria um argumento a mais. Mas, sem dúvida, acho que é super pertinente essa tua observação aí. A gente tem um período ali que a situação não se encaixa 100% ali no que está sendo dito, né? Nos precedentes. Porque depende, como você falou, depende do conceito que se dá a benefício. E, como você disse, esse é o ponto que nos coloca meio que num turbilhão ali ao ler os votos, ao ler o voto da divergência, sobretudo. É o grande ponto da dúvida, mas a partir de que conceito de incentivo fiscal, de benefício fiscal, foi construída todo esse raciocínio? E, em seguida, então, professora Bianca, como você acha que esse entendimento afeta próximas teses, outras teses que estão para ser apreciadas pelo Supremo? Então, até antes da gente passar isso, né, aqui estão participando aqui, bem interessante, falando, né, nessa lógica está liberada a inconstitucionalidade do lucro real, que é optativo, exatamente. A gente começa, né, o simples, né, a gente vai começar a falar, ó, optativo vale tudo, né? Nem que inconstitucional vai valer tudo, é optativo para quem está abaixo, né, lá do limite, né, 48 para 5, 78 milhões para você que fizer ali para quem está abaixo, vale tudo, vale a pena de morte que a gente brincou aqui. Né? Não, esse seu exemplo, você falou que estava com vergonha de dar esse exemplo, mas é excelente. O absurdo é muito eloquente, né? Então, exatamente. Muito boa observação. E aí a Micaela também aqui colocou, né, assim, a gente ainda não tem notícia de embargos, mas provavelmente vai ter, a gente vai precisar ainda de mais informações. E aí a gente cai sem essas informações no medo, no caos. E eu lembro, Tati, no dia que você me passou o WhatsApp para a gente definir o tema, eu estava falando com uma cliente minha, nem sei se ela entrou, que eu falei, olha, você entre, porque eu quero que você participe dessa discussão que você me inspirou no dia que você me ligou, né? Que a gente estava discutindo como isso pode afetar todos os outros, as teses filhas e o próprio ICMS, a base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? Porque como eles estão dizendo que vale o que o legislador coloca, né? E aí a gente tem que lembrar que em 2014 teve a modificação, né, do conceito de receita bruta lá para PIS e COFINS. Todo mundo sempre dizia, o próprio Supremo, não faz diferença se é antes ou depois da 12 mil, tá tudo resolvido, né? E agora tudo parece que ficou em aberto, né? Não vão mudar o precedente, talvez não mudem o precedente, mas o alcance do precedente, né? Se ele interpretou à luz da lei ordinária, a gente, né, pode chegar a essa conclusão que isso pode afetar o ISS, que também me parece que é a mesma causa de decidir, né? Como não teve um fundamento, né? A gente não está falando só da questão do benefício. Se fosse só o benefício, o ISS na base de cálculo do PIS e COFINS não faz diferença, porque não é benefício. Mas do momento que eu digo que eu posso interpretar a legislação de acordo, né, o Conselho de Receita Bruta de acordo com a norma, né, infraconstitucional, eu estou mudando o precedente do 574706. E aí a gente tem que lembrar que o Fux, né, foi o único que votou agora na CPRB diferente do que ele tinha votado no 574706, que também pode fazer a distinção, né? Isso é fato. Agora, os demais, o Fachin, e agora a gente tem, né? Eu esqueci o nome dele, meu Deus. O Nunes Marques, olha eu esquecendo o Nunes Marques, né? A gente tem novos elementos que podem mudar a interpretação disso. Então,
é assim, é mais um medo que a gente tem depois de tantos anos de discussão, né? Décadas de discussão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente forma um raciocínio, mais uma vez o Supremo na sua tradição, né? Dizendo que existe um conceito constitucional e faz sentido, porque isso não é uma receita do contribuinte. Então, assim, não é algo esdrúxulo que o Supremo precisou mudar porque veio de um preceito equivocado, né? Houve uma receptividade dessa decisão, ela não foi criticada, pelo contrário, a gente sabe que o impacto orçamentário é grande, mas que ela é coerente, né? Claro que quando você tem um impacto desse orçamentário, eles vão ter que tirar de outro lugar, a gente não tem dúvida, mas o problema desse precedente, e é muito bom, assim, eu quis discutir, ter esse bate-papo, chamei Carol Cassar, chamei um monte de gente aí para discutir, é justamente porque a gente precisa entender se mudou ou não mudou, né? A gente hoje em dia tem tanta dúvida, né? Até nesses precedentes do ITCMD, né? O que eles estão dizendo e depois eles voltam atrás, qual é a ratio, né? Isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender o precedente para a gente poder ter previsibilidade para o prognóstico dos nossos processos quando nós advogamos, né? Se o contribuinte tem que provisionar ou não, às vezes você está certo daquele precedente em razão de um análogo. Ah, mas tem a diferença. Será que se aplica a diferença? Aqui não houve um argumento diferente, a não ser do benefício fiscal, né? Mas houve talvez uma alteração de entendimento. E se isso for uma alteração de entendimento, nessa parte que a gente pode interpretar a Constituição à luz do infralegal, muda tudo. Muda o precedente do ISS, muda o precedente, vai mudar para todas as outras discussões que nós tivemos. Então, acho que essa é a grande relevância da discussão, sabe? É a grande modificação, digamos, que merece luz. Porque muita gente, até depois eu me arrependi, Tati, eu falei assim, a gente tinha que ter colocado assim, receita bruta e novas decisões do Supremo. Porque muita gente fala assim, eu não tenho CPRB, né? Nem sei o que é CPRB, isso parece até, sei lá... não visualiza de pronto o impacto que essa pequena discussão que está circunstanciada num caso resvala para o resto, mas sem dúvidas. E eu acho que essa é uma verdade de um sistema que segue uma lógica de precedente, ou deveria seguir. Exatamente. Eu fiquei, assim, assustada na hora que eu li, né? Eu não tinha visto os votos ainda, né? Eu falei assim, gente, o que será que aconteceu? Aí eu pensei na inconstitucionalidade por arrastamento, a gente começa a achar coisas sofisticadas, né? Eu falei, não, deixa eu ler. Eu não quis nem ler os artigos que estavam sendo publicados para eu não me contaminar. Eu sempre tenho isso, eu gosto de pensar antes de ler o que os outros falaram. Aí eu li o acórdão do Marco Aurélio, falei, coerente, bonito, faz sentido. Né? Aí quando eu li do Alexandre de Moraes, eu falei assim, gente, eu não estou entendendo, alguém me ajuda. Estamos aqui para vocês me ajudarem a entender, né? A digerir, né? Onde foi que a gente perdeu aqui, né? O grande argumento, que não seja a visita do ministro, né, Lucas? Nessa live com mais dúvidas do que certezas, mas uma certeza que a gente extrai de toda essa discussão é de como é importante ter uma linha de raciocínio coerente, ter uma ratio dissidente evidente dentro de um sistema que pretende seguir uma lógica de precedentes. Senão, você realmente fica sem parâmetro. Professora Bianca, a gente está dando o horário da nossa live e eu fico com muita gratidão. Eu agradeço por você ter participado. A sua aula é riquíssima. Sempre que eu assisto você, eu fico plena e muito feliz de ter a oportunidade de aprender com você e de agora debater com você. Foi com certeza uma excelente abordagem do caso e eu acho que todo mundo que assistiu a gente curtiu e conseguiu extrair muitas considerações ricas daqui. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser instalar algum tipo de debate, pode mandar no direct do Tributário em Jogo, pode me mandar no direct pessoal, pode ser que a professora Bianca também esteja disponível, então fiquem à vontade e boa noite para todos. Boa noite, beijo, Níger, já, todo mundo aí que, né, o Gilson, todo mundo que prestigiou e dizer que realmente, né, tem gente que colocou que esperavam que a gente fosse fazer esse milagre de explicar. Gente, desculpa a decepção, que propaganda enganosa, né? Mas eu tenho certeza que em algum momento a gente vai ter, né, uma explicação melhor sobre tudo isso. Algum momento, gente.
Beijos. Beijo.